Parte do PT entende que para 2026 Lula precisa se aproximar dos empreendedores. Ora, mas não é o governo que simplesmente aumenta impostos? Não é ele que maldiz sobre empreendimento? Não é ele que fala mal do empregador, de quem gera emprego, de quem gera negócio? Não tem alguma coisa estranha com isso? Tudo bem, pode até ser isso. Mas vamos entender o que ele está querendo dizer, o que tem por trás disso tudo? Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais um Empreendedor, local onde a gente fala sobre notícias do Brasil e do mundo, para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos juntos entender o que está dizendo isso? Então saiu lá na CNN dizendo o seguinte: com 2026 em vista, grupo de Lula no PT quer aproximação com empreendedores. Corrente que lança Edinho Silva à presidência do partido aponta desafio na percepção de população sobre o governo Lula e quer projeto de desenvolvimento articulado para a Amazônia. Aqui na manchete a gente vê o seguinte: o Partido dos Trabalhadores nunca foi junto à questão de empreendedorismo, muito pelo contrário, eles sempre foram contra isso, sempre dizem que tem aquela luta de classe do trabalhador contra o empregador, porque eu acho isso uma bobeira, porque tanto o trabalhador quanto o empregador precisam juntos fazer a empresa funcionar. Então há uma simbiose. Não adianta empreendedor sem trabalhador e não adianta trabalhador sem empreendedor. Os dois precisam coexistir da forma mais harmônica possível. E essa harmonia é dada exatamente pela livre contratação entre as partes. Eu sou bem a favor disso. Dentro do corpo da matéria, vai lá e destaca: falta, no entanto, uma interlocução mais articulada e permanente do PT com o setor. O setor aqui, no caso, é do empreendedor, dando a ele maior relevância em nosso discurso e em nossa própria organização partidária, diz documento divulgado esta semana pela sigla. Ou seja, aqui o PT já de cara diz que não tem interlocução com o setor. E aqui a gente está falando do setor do empreendedorismo. Eu não estou falando dos grandes empresários. Os grandes empresários têm lobista, se é governo de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de cima, se é de baixo, não interessa, eles estão sempre lá junto. Por quê? São grandes capitais, eles fornecem muito dinheiro, seja para campanha, seja para apoio, seja para lá o que for. A gente sabe que hoje em dia a campanha não pode ter dinheiro de empresa privada, mas você realmente acredita nisso? Você acha que não tem? Você acha que não tem apoio? Que às vezes dá infraestrutura, pode não dar o dinheiro, mas dá infraestrutura, isso não é apoio para a campanha? Sim, ele não libera lá palanque, não ajeita palanque, não leva ele para dentro das fábricas. Então tem o apoio privado. Pode não ser financeiro, mas de apoio logístico existe. Então, esse grande conglomerado, nós não estamos falando dele, não. O PT está percebendo que perdeu a conexão, sim, com a gente, que é pequeno empreendedor, que é pequeno empregador. E, para quem não sabe, nós somos mais de 90% dos CNPJs. Então, o que ocorre? O governo do PT virou aquela minoria de elite, que ele diz combater, mas, na realidade, ele mais beneficia. É só você ver o que acontece aí com os bancos, que ele diz que é contra o banqueiro. Toda vez que o governo de esquerda entra, os bancos têm ganhos absurdos. Mas vamos ver cada ponto disso? Se na realidade o governo fosse a favor do empreendedorismo, nós não teríamos uma carga tributária tão elevada. O que mais acharca, principalmente você que é pequeno empreendedor e quer entrar no mercado? São os impostos. Inviabiliza, o custo fica muito alto. Você para comprar um maquinário, você para comprar a sua infraestrutura, loja, mesa, cadeira, seja lá o que for, tem muito imposto embutido, então fica caro. Você não consegue, você abrir uma pequena loja, por menor que ela seja, você já viu o custo que é para abrir? Você vai ter que comprar lá um computador, você vai ter que botar uma porta, você vai ter que colocar mesa, cadeira, seja lá o que for o seu negócio, se for de roupa, você vai ter que comprar as araras, você vai ter que fazer uma vitrine. Tudo isso poderia ser simplesmente metade do preço se não tivesse o imposto. Então, ora, se o governo diz que é a favor do empreendedor, por que ele tem uma carga tributária tão elevada? E aí nós não vamos falar nem na questão da carga tributária em cascata. Eu vou me atentar aqui uma economista, que por sinal é de esquerda, disse lá o seguinte, a Helena Landau: não conseguimos ter um Estado eficiente com alocação de recursos que justifique para a sociedade o tamanho da carga tributária. Exatamente isso aí. Não justifica, o Estado é grande demais. E por isso precisa de uma carga tributária alta. Isso é a favor do pequeno empreendedor? Eu acho que não. Um segundo ponto é a questão da burocracia. Olha, a burocracia sufoca principalmente o pequeno empresário. Seja ele para começar ou até quem já começou o seu negócio, a dificuldade que é de você manter cumprindo todas as regras, contador que você tem que pagar, vários impostos a serem pagos, um monte de burocracia que você tem, muita legislação que você tem que cumprir, e o governo do PT
acha que o Estado tem que ser maior. Ele cria mais regulamento, cria mais norma, cria mais burocracia. Por isso que ele não consegue falar com o empreendedor, porque o empreendedor anda para um lado, o PT anda para o outro. Outro ponto que o governo do PT acabou trazendo foi a insegurança jurídica, bem como a instabilidade fiscal. Sim, com gasto excessivo você tem alto problema de instabilidade fiscal. Além do que, o conluio, não vamos chamar de conluio não, vamos dizer a parceria. A parceria entre o PT e o STF, todo mundo vê, toda vez que o PT perde alguma coisa em votação, ele corre lá para o STF para judicializar e ganha. Então, isso traz uma insegurança jurídica, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você não tem uma lei tranquila, você não tem uma norma tranquila que você pode seguir, porque ela muda a todo momento. A insegurança jurídica traz um problema grave de você planejar ou investir a longo prazo. Inclusive, lá o presidente do TCU comentou a esse respeito. E, por outro lado, tem a questão do rombo fiscal do governo, que cada vez vai aumentando, o que dificulta o empreendedor, porque a taxa de juros aumenta com o rombo fiscal. Outro ponto é a falta da segurança pública. Todo mundo sabe vamos chamar, aquele papo cabuloso, né, que sempre o governo do PT tem com os criminosos. Isso já se espalhou na sociedade. Todo mundo não anda mais com segurança na rua. E se você não tem segurança na rua, o seu comércio também não tem segurança. As pessoas não andam, as pessoas têm medo de sair de casa. Diminui o comércio de rua. Isso é prejudicial ao pequeno empreendedor. A violência urbana e rural afeta a produtividade, encarece o transporte de mercadoria, afasta investimentos. O medo da criminalidade afasta os negócios, leva as regiões do Brasil à desindustrialização. E aí vale destacar o que o economista Daniel Cerqueira do IPEA comentou. Vamos abrir aspas para ele? Ele falou lá sobre, além da perda por subtração, por roubo, existe a perda de desvalorização. Por questões de segurança, o valor de um imóvel chega a ser 30% menor do que outro com as mesmas amenidades e espaço. Fecha aspas. Então, lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você vê outro problema, que é a desvalorização do patrimônio. Isso dificulta, principalmente quem investe na área imobiliária. Então você vê que a insegurança, ela não está só ali no comércio, no varejo, na fábrica. Sim, se a fábrica também não tem uma segurança em torno, é difícil para o empreendedor abrir um negócio nesse sentido. E até para o investidor, a perda de valor de patrimônio. E como se não bastasse os problemas internos, o governo também está diminuindo a nossa relevância de forma internacional. Nós já vimos aí várias vezes que o Brasil está se tornando um ator periférico. Sim, infelizmente, o Lula com certas posições de apoiar a Palestina, apoiar o Irã, apoiar Cuba, apoiar a Venezuela, apoiar a Coreia do Norte, apoiar a Rússia, está levando o Brasil para o lado errado. Eu digo isso porque realmente, se ocorrer o pior, que pode eclodir aí uma terceira guerra, o Brasil vai estar posicionado do lado errado. E tem reportagens que falam sobre isso. Na Exame, por exemplo, mostra lá, Brasil superestima a própria relevância como potencial global, afirma pesquisador da USP. Daniel Buarque defende que o país tem condições de ser principal liderança ambiental no mundo, mas precisa fomentar política de Estado que não mude conforme o governo. Sim, não pode mudar conforme o governo, mas toda vez que o governo de esquerda entra, o que ele faz? Se apoia junto a ditaduras. E ninguém gosta de estar associado a ditaduras, por isso que o Brasil vai perdendo relevância no mundo. E com isso a gente pode dizer que sim, o governo é o pior inimigo do empreendedor. E o PT já percebeu e quer mudar isso. Mas tá lá, vamos dar algumas sugestões para ver como a gente pode melhorar nesse sentido? Primeiro ponto é uma reforma de impostos, sim, uma reforma tributária real e simplificadora. Então você precisa, além de diminuir o número de impostos, você precisa diminuir a alíquota, você precisa simplificar ao máximo, principalmente para o pequeno empresário, porque já contém várias dificuldades para ele. Segundo ponto é fazer uma desburocratização radical. Você já viu quantas leis o Brasil tem? Não é só na área tributária, não. É em qualquer tipo de legislação. Quem milita, principalmente na área do direito, você não consegue acompanhar tudo o que acontece no dia a dia. São N portarias que são soltas, vários ministérios, várias secretarias, cada um bota uma norma diferente, e aí o empresário precisa gastar um valor enorme para tentar entender o que está acontecendo. E, obviamente, é um custo que agrega ao valor do produto. E aí, simplesmente, produto mais caro, vende menos, piora para o pequeno empreendedor. Como terceiro ponto é a segurança jurídica. Ora, se você não tem uma regra clara, não atrai investimento para o país. E se não atrai investimento para o país, a economia faz o quê? Ela enfraquece. E aí prejudica principalmente o pequeno empreendedor. A segurança jurídica é fundamental. Por quê?
ninguém investe em infraestrutura, monta fábricas, faz grandes investimentos, se você não tiver a certeza de que aquela legislação vai durar 10, 15, 20 anos, ou que, pelo menos, ela não vai ser mudada ao sabor do governo. Dependendo do presidente, dependendo de quem está no STF, a lei muda. A gente dá uma decisão para cada lado. Não, não pode ser assim, porque senão você não investe. E aí você prejudica a economia. É o que está acontecendo com o Brasil. Você vê que o número de investimentos no Brasil vem decaindo, porque não há segurança. E aí vamos falar investimentos de projeto. Não estou falando de investimento especulativo, aquele que entra na bolsa, que vai comprar papel e daqui a pouco vende papel. Não estou falando desse, estou falando de projeto de infraestrutura, grandes projetos, esses que são realmente a base sólida para montar um país. Junto com investimento e segurança para a infraestrutura, você tem que ter também o quê? Pessoal habilitado. Então você tem que investir em educação, tecnologia, para que a população possa absorver. Você crie capital humano, que é muito importante para o desenvolvimento do país. E aqui no Brasil a gente não vê isso. Você vê essas faculdades, o que estão acontecendo nelas. A USP agora acabou de perder mais relevância junto à educação mundial. Nós saímos lá, se não me falha a memória, nós saímos entre as 100 primeiras faculdades, a USP já saiu. Todo mundo tinha orgulho da USP. Cara, numa boa, olha, infelizmente é uma área que eu trabalho, mas está cada vez pior, está difícil, inclusive, de dar aula se você não for um militante. Então é complicado, a educação está se esvaindo, então está se formando cada vez profissionais piores, porque não se forma profissional para o mercado de trabalho, se forma profissional para a militância. Isso não desenvolve o país. E por consequência lógica disso tudo, você precisa de um Estado menor e mais eficiente. Um Estado grande simplesmente gastando cada vez mais, precisando cada vez de mais imposto para se sustentar, tirando o dinheiro do bolso do consumidor, tirando o dinheiro do bolso do cidadão, vai destruir a economia. E destrói quem primeiro? Sim, nós, os pequenos empresários. Esses são os que sofrem mais. Então, se o governo quer se aproximar, se o PT quer se aproximar do empreendedor, ele precisa mudar radicalmente a sua forma de pensar, a sua forma de agir e como trata esse setor da economia. Eu sou um eterno otimista. Eu entendo que o Brasil ainda pode dar certo, mesmo com todos os problemas que nós estamos passando. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, uma crítica, coloca aqui embaixo. Eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.